Alô, amigos! Estamos chegando com mais uma edição do Conversando Agro aqui na TV Minuano. Todos os sábados, 10h30 da manhã, assuntos importantes do setor agropecuário gaúcho e brasileiro com muita informação nesse programa que é uma coprodução da AgroEffective em parceria com a TV Minuano, trazendo muitos detalhes e muitas coisas interessantes para você. E uma delas, você sabia que antes da sua carne chegar ao prato, existe uma série de trabalhos com números, dados, análises? Pois é, a gente vai conhecer hoje questões relacionadas ao melhoramento genético, o que são esses números e como ele influencia naquilo que chega para você. E para isso, a gente tem dois convidados, dois especialistas aqui. Nós temos o coordenador do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo, da ANC, Laerte Rochel, e também o vice-presidente da Conexão Delta G, Otaviano Pereira Neto. Mas antes de a gente chamar eles, nós vamos saber como será a previsão do tempo para a semana. Quem traz para a gente é ela, Rejane Costa. Na próxima semana, a atuação de um sistema de alta pressão favorece a manutenção do tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. Até a próxima quarta-feira, as condições meteorológicas seguem predominantemente estáveis, sem a atuação de sistemas capazes de provocar instabilidade significativa. Não há previsão de chuva expressiva em nenhuma das regiões do estado e os acumulados previstos não devem ultrapassar 5 milímetros. O predomínio de céu com poucas nuvens contribui para a elevação gradual das temperaturas ao longo dos dias. Na terça e na quarta-feira, o calor se intensifica, com máxima se aproximando dos 40 graus em grande parte do estado, podendo superar essa marca em algumas localidades. O período será marcado por calor intenso em todo o território gaúcho. Esta, então, a previsão do tempo para a semana e a gente já vai começar aqui nosso programa, inicialmente conversando com o Laerte. Laerte, muito obrigado aí pela tua presença e falar um pouquinho também sobre essa importância desse trabalho que vocês fazem na ANC, com o Promebo, em relação a buscar dados para cada vez mais dar informações para esse produtor, para esse criador ter, para poder fazer sempre aquele produto de qualidade genético para chegar lá no final com aquele produto de excelência. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade, um grande prazer estar aqui a gente reunido hoje para falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desempenha aqui na Associação de Criadores e à frente do programa. A gente vê que nos últimos anos a questão de melhoramento genético vem ganhando muita força e o pessoal o pecuarista começou a entender que os programas de melhoramento devem ser utilizados como ferramentas de seleção, independente do programa de melhoramento, mas se apoiar naqueles dados que estão sendo divulgados, né, e na escolha dos touros melhoradores. Bom, e agora então também chamar o Otaviano aqui com a gente para também falar sobre isso, também agradecer a presença dele aqui conosco, falando justamente sobre essa questão, Otaviano, de trabalhar muito essa questão de números, dados, as chamadas DEPs, para poder justamente, claro, a gente sabe que tem todo o trabalho no campo, mas existe lá aquele ponto do consumidor final. Obrigado também pela presença, prazer estar aqui conosco. Obrigado, Nestor, pela oportunidade de estar conversando com vocês. O produtor ele precisa usar touros para reproduzir as suas vacas, mas muitas vezes ele tem um touro sem nenhum histórico, que é apenas um macho reprodutor, e encontra no mercado touros com uma grande história, onde se conhece os dados produtivos, a capacidade de produção, e muitas vezes esses touros não têm uma diferença de preço muito grande entre um e outro. Então, se eu tenho a oportunidade de usar os programas de melhoramento como uma ferramenta para incrementar a produtividade do meu rebanho, essa é uma grande alternativa. Então, hoje, a Conexão Delta G trabalha exatamente com a visão de produtividade, ter não só no Hereford como no Braford também os animais mais produtivos dentro dos rebanhos, trabalhando com vários critérios que são desde ganho de peso, conformação de carcaça e, mais recentemente, nós também estamos trabalhando com dados sobre resistência ao carrapato, que é uma das grandes limitações para a pecuária das regiões tropical e subtropical, onde os taurinos sofrem um pouco mais do que o zebuíno, e aí a gente trabalha com a eleição daqueles animais mais produtivos e que também sejam mais resistentes.
Bom, voltando agora com o Laerte, que a gente estava falando justamente dessa importância do melhoramento genético, né? E a gente viu aí números de 2025, inclusive do próprio Promebo, aí de crescimento, né? Em avaliações, em procura desse criador. O que que isso significa, na visão de vocês, em relação o produtor tá tendo essa consciência dessa questão de procurar os programas de melhoramento genético? Acho que o próprio pensamento dos pecuaristas agora como um todo de querer agregar valor no seu produto, estão procurando os programas para ter esse diferencial e identificar dentro de cada propriedade quais são os animais melhoradores. E o mercado hoje tá muito quente para a identificação e comercialização de touros e também de matrizes. Porque muitas vezes a gente vê que o pessoal foca muito na questão dos machos e acaba que todo o patrimônio genético que as cabanhas têm na propriedade, que são as fêmeas, acabam que não estão sendo dada devida importância. Então a gente vê um crescimento nos últimos anos aí na questão de melhoramento genético, seleção, na qualificação dessas pessoas, e a gente tem tido um crescimento, embora baixo do ano passado para esse, de 2,3% no número de animais avaliados, mas a gente vê que o pessoal está procurando informação e a gente fica feliz em poder estar ajudando aí ao desenvolvimento da pecuária. Bom, a gente agora, antes de voltar para o Otaviano, também uma nova questão, a gente vai dar uma pequena interrompida aqui para a gente falar sobre preços, cotações dos produtos agropecuários. Volta com ela, Rejane Costa, com a gente aqui trazendo essas informações. Arroz em casca, preço médio de R$ 53,69 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 110 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 61,40 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 123,14 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 54,80 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,20 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 8,81 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,78 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,70 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,76 o quilo vivo. E o leite, preço médio de R$ 1,92 o litro. Bom, então esses foram os preços agropecuários dessa última semana e a gente volta agora com o Otaviano falando, e ele falou de uma coisa muito importante ali sobre carrapato, né? A gente ouve falar muito sobre isso, essa informação que se tem e que consome muito também da parte até financeira dos criadores, onde tem muitos gastos, mas a seleção genética, né, até para o nosso público entender, ela vem sendo fundamental também para amenizar cada vez mais esse problema, né? Exato. Quando eu elejo touros que são melhoradores, a gente está buscando exatamente como ele vai contribuir dentro do meu rebanho. Evidentemente que depende muito de qual é o nível de contribuição das fêmeas que eu tenho. Então, no programa de melhoramento, ele tem, como o próprio Laerte levantou, uma questão da fêmea, que a gente precisa olhar, e à medida que eu vou produzindo filhas desses touros melhoradores que permanecem no rebanho como futuras matrizes, essa qualidade, essa melhoria genética vai se consolidando e eu vou progredindo dentro do meu rebanho. O que é importante quando a gente pensa no conceito do controle do carrapato? Que é uma das grandes dores que hoje os produtores têm, principalmente no Rio Grande do Sul, ou do Paraná para baixo, onde a gente tem mais taurinos dentro desse sistema de produção. O carrapato é uma grande limitação. Portanto, se eu tenho a contribuição de um macho que melhora a atividade da imunidade natural dos animais contra o carrapato. Por que o carrapato resistente tem menos infestação? Porque ele consegue responder, não é que o carrapato não sobe, o carrapato sobe nele e não fecha o ciclo. O animal sensível, o carrapato sobe, consegue sugar sangue, cair ao chão e produzir aí 3.000 ovos, por exemplo, uma fêmea na queda. Quando eu tenho resistência, esse carrapato sobe e tem um ciclo que não chega até a fase adulta. Muitas vezes a vaca pode atrapalhar um pouco isso se ela é muito suscetível, mas o filho deles vai ter a resistência do pai e a susceptibilidade da mãe. Por isso que a gente tem que deixar muito claro, não é
que no momento que eu introduzo no meu rebanho um touro com alta resistência, amanhã meu problema está resolvido. Ou na próxima geração, eu já está resolvido o problema do carrapato. Não, eu melhoro as condições, eu começo a diminuir a susceptibilidade, isso são menos tratamentos ao longo do ano, menor impacto sobre a produtividade. O carrapato ele é talvez o maior prejuízo que a gente vê hoje, junto com a verminose na pecuária. O carrapato ele causa anemia e ainda por cima transmite tristeza parasitária. Se eu consigo um indivíduo que consegue responder a esse desafio, eu tenho melhores ganhos e aí o sistema ganha como um todo. Bom, e agora voltando também com o Laerte, introduzindo também essa questão, né, do que a gente chama das DEPs, né, as diferenças esperadas de progênie, que o Promebo também tem muito esse trabalho realizado em relação a buscar também essas informações, né, e isso também é um trabalho que, além da questão do que a gente fala de resistências, como o Otaviano falou, em relação a carrapato e outras doenças, mas também outros tipos de DEPs, de informações que o produtor toma uma decisão para ter o melhor para aquilo que é o seu rebanho, né? A gente sempre comenta que nem sempre o touro certo para o meu vizinho será o meu melhor touro, né? Isso depende de cada objetivo de cada propriedade. Claro que sempre em cima de características de importância econômica. Inclusive, agora, essa semana, eu estava fazendo um levantamento de 2 touros que foram adquiridos por uma propriedade e acasalados com um grupo de vacas. E a diferença de produtividade deles, entre eles, né, foi cada um deixou 33, outro deixou 31 produtos na propriedade, e a diferença de produção de quilos de terneiro foi de 725 quilos entre um touro e outro touro. Então, isso aí já são o valor do terneiro que está hoje no mercado superaquecido. A gente não pode mais ficar no método de seleção natural, né, que muito foi utilizado. E também a gente não pode partir para os extremos somente em cima de DEPs. Acho que o equilíbrio entre tudo, trabalhar com o fenótipo, mas também apoiado em cima das DEPs, com certeza a gente vai ter uma lucratividade muito maior. Isso é importante. Agora que o Laerte falou, vou passar para o Otaviano, né? A gente tem agora também um momento onde a pecuária começa a se reaquecer no mercado depois de alguns anos um pouco de baixa, né? E aí, quem tem essa seleção genética aí, por meio dos programas de melhoramento, o que eles introduzem, obviamente, sai na frente. Exato. Nós calculamos, os dados todos demonstram que acabou o ciclo de baixa da pecuária e nós entramos num ciclo de alta. Os terneiros vão começar a valer bastante número de venda, os valores de venda vão ser bem superiores aos valores das últimas safras, e eu preciso ter o terneiro para fazer essa comercialização. Por isso, utilizar animais de alta capacidade reprodutiva e principalmente que contribuam na maior ganho de peso, não é só vender um número grande de bezerros ou de terneiros, mas sim que eles sejam o mais pesado possível, com melhor desempenho. Todos os indicadores mostram que os próximos 2, 3 anos, a valorização do terneiro ela é garantida e, paralelo a isso, valorização de novilhas e de vacas, que muitos produtores que mataram as suas vacas e saíram do negócio começam a retornar à medida que vem, que volta a ser um bom negócio e começa também a ter um mercado importante para fêmeas. A gente fala muito do macho, mas a fêmea também cresce em importância. E se eu tenho fêmeas melhoradas também geneticamente, ou que venham de programas que selecionam para características reprodutivas e produtivas superiores, esse benefício eu acumulo e eu tenho aí um melhor aproveitamento desse momento de pico ou de melhoria do mercado como um todo. E essa melhoria ela é nacional, tanto no sul do país como nos demais estados, a gente tem visto ganhos bastante consideráveis hoje nos valores tanto do boi gordo quanto da venda de terneiros. Bom, vamos agora com mais uma interrupção rápida para trazer as notícias da semana no agronegócio. Quem chega agora com elas aqui conosco é Arthur Chagas. A 18ª Agrovino encerrou em Bagé com um movimento de R$ 1.416.000 em negócios. O resultado representa alta de 23% em relação à edição anterior. A feira reuniu mais de 600 animais e expositores de 3 estados.
A abertura oficial da colheita da oliva no Rio Grande do Sul muda de data e passa a ser realizada em 17 de abril em Triunfo. Na 14ª edição, o evento adota um formato voltado à geração de negócios para a cadeia da olivicultura. O programa Pampa Plus registrou crescimento de mais de 30% entre 2016 e 2025, chegando a mais de 22 mil animais avaliados. Em 2025, o programa atingiu o recorde de participação com 95 usuários. A raça Limousin passa a integrar o registro genealógico da Associação Nacional de Criadores, ampliando a organização e o controle de dados da raça no Brasil. A inclusão fortalece o melhoramento genético e atende à demanda por rastreabilidade e informação técnica na pecuária. O Enapecan confirmou Bento Gonçalves como sede da 3ª edição prevista para os dias 12 e 13 de novembro. O evento reúne a cadeia da Nospecan e avança na definição da programação técnica e de negócios. A seleção genética auxilia o controle do carrapato em bovinos durante o verão, período de maior pressão de parasitos. Segundo a Conexão Delta G, a escolha de animais mais resistentes reduz impactos sanitários e perdas produtivas. Pesquisa da Elicit Plant registra ganho médio de 9,4% na produtividade do milho no Brasil. Os resultados de campo indicam aumento de até 10 sacos por hectare com alta taxa de previsibilidade. Desempenho gera impacto econômico direto para o produtor, sem alterações no manejo agrícola. A 36ª abertura da colheita do arroz destaca espaços voltados à inovação e ao uso de tecnologia no campo em Capão do Leão. As arenas de inovação e de drones concentram debates sobre dados, sustentabilidade e modernização do agronegócio. A programação apresenta soluções que já fazem parte da rotina produtiva no campo. Bom, essas foram as notícias da semana e eu vou voltar agora com os nossos dois convidados, inicialmente com o Laerte, para a gente falar agora da outra ponta, né? Aquela que chega ao consumidor. É importante, né, todo esse trabalho que é feito por vocês, os programas de melhoramento, conduzindo os produtores e os criadores nessas direções, mas o que chega lá, né, como é que isso também chega lá naquela ponta, naquele produto final que chega ao consumidor para ter uma carne de qualidade. Hoje se fala em carne premium, carnes certificadas aí das mais diversas raças, e isso é importante, todo esse trabalho inicial para que tenha essa qualidade lá na ponta? Com certeza, Nestor. Acho que no início dos programas de melhoramento, aí, cerca de 50 anos atrás, estava se preocupado muito com a questão de produtividade, ganho de peso, com foco nessas características. E aí, nos últimos 20 anos, com a entrada da ultrassonografia de carcaça para fazer a leitura da identificação dos melhores animais para as características de carcaça, e a valorização do mercado, né, acaba que o produto final que está chegando na mesa do consumidor, com certeza os programas e as raças como um todo têm se preocupado com a qualidade de carcaça. Então a gente vê um ganho muito grande em características como a hernia de olho de lombo ou o próprio acabamento de gordura, e isso reflete na qualidade lá do açougue, do mercado que está sendo entregue. Então a gente vê que já estamos num patamar muito, muito bom para a característica de ganho de peso, e ultimamente uma das últimas características que está sendo focada é as características de carcaça. Bom, agora passo a bola para o Otaviano também sobre essa mesma questão, né, todo esse trabalho que é feito e a importância de chegar lá naquela ponta para o consumidor, esse produto final, no caso da Conexão Delta G, mais voltado aí ao Hereford e Braford, né, e chegar esse produto, oferecer esse produto final a esse consumidor. Na verdade, nós também somos consumidores, né? Quando a gente pensa no consumidor, nós somos todos, principalmente aqueles que apreciam a carne e a carne de qualidade, a gente está também dentro dessa cadeia. Buscar qualidade, o consumidor final, ele é o fim de todo o esforço que foi feito, desde a entrada dos insumos, da venda dos animais, até a chegada na gôndola do consumidor, tem uma série de etapas. Mas quem vai remunerar todo esse processo, no final, é a percepção de qualidade que o produtor tem, que o consumidor tem, desculpe. E aí, o que eu vejo? Se a gente tem animais que conseguem responder dentro desses sistemas, sejam eles a pasto ou em confinamento, que vem crescendo muito no Brasil também, a gente consegue ter ganhos acumulativos em termos de velocidade de ganho de carcaça, animais mais pesados e, além disso, animais de melhor qualidade. Dentre os testes também que nós temos avançado hoje, a genômica, eu acho que é um
dos grandes avanços dos últimos tempos, nós estamos adotando a genômica como uma estratégia para também identificar, antes que esses touros precisem ter muitos filhos, quais são aqueles touros que têm maior potencial de produção. Então, a genômica, a ciência, junto com todo o conhecimento já adquirido e acumulado do melhoramento, tem feito com que a gente produza mais, melhor, e o consumidor percebe isso na ponta, quando vai na gôndola e compra carne de qualidade. Muitas vezes o consumidor não quer saber tanto da raça, ele quer saber da qualidade. E as raças buscam mostrar o seu máximo potencial e, acima de tudo, entregar o que o consumidor, no final, está buscando. Bom, agora a gente vai dar mais uma pausa aqui, a última pausa antes das considerações finais, para trazer a agenda do agro, os eventos que estarão em pauta na próxima semana, e quem chega conosco agora é Ieda Risco. O IRGA promove no dia 29 de janeiro mais uma edição do Dia de Campo na Estação Experimental do Arroz em Cachoeirinha. A programação reúne pesquisa, extensão e a cadeia orizícola com visitas a estações técnicas e corredor tecnológico. O evento é gratuito, aberto ao público e encerra com o tradicional carreteiro do IRGA. A 42ª Feovelha acontece de 28 de janeiro a 1º de fevereiro no Parque Charrua, em Pinheiro Machado, com entrada gratuita. A programação reúne julgamentos de raças ovinas, remates, arena de inovação, espaços de negócios e atividades para toda a família. O evento movimenta a ovinocultura, valoriza a produção regional e integra campo, cidade e cultura. Esses, então, foram os eventos do agro, os eventos que vão dominar a próxima semana. Eu vou pedir agora 30 segundinhos de cada um deles, começando pelo Laerte, para falar alguma consideração final e também os agradecimentos, já agradecendo a tua participação, Laerte. Bom, Nestor, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o trabalho que o Promebo exerce no meio do melhoramento e seleção. Acho que é super importante aproveitar o momento de alta, focar em animais melhoradores e aproveitar e valorizar o trabalho daquelas criadoras que fazem seleção e disponibilizam desses animais em seus leilões, seja eles com touros ou doses de sêmen. Acreditar na seleção com embasamento de DEPs, que com certeza a lucratividade é certa. Otaviano, também te agradecendo aí, 30 segundinhos para as considerações finais aí, já agradecendo a tua participação. Obrigado, Nestor, a oportunidade de conversar contigo e com todas as pessoas que assistem a esse canal. E o que a Conexão tem para contribuir dentro desse mercado? É exatamente a entrega de animais melhoradores. Todos os integrantes da Conexão têm os seus remates ao longo do ano, e nesses remates nós oferecemos tanto touros como fêmeas que estão à disposição, não só no Rio Grande do Sul, como em praticamente todo o país. Nós já temos animais da Conexão que já foram vendidos para Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil, e isso é o nosso legado. Agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição para conversar com vocês. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Laerte, ao Otaviano, por estarem aqui conosco, participando desse importante debate sobre melhoramento genético e o que influencia também para o consumidor. E a gente vai ficando por aqui com mais um Conversando Agro, esse programa da TV Minuano, coprodução da AgroEffective. Lembra de acompanhar a TV Minuano nas suas redes sociais, toda a diversidade da programação, e também a AgroEffective nas redes sociais, também com muita informação do agro, com o nosso programa O Campo e Notícia, que esse final de semana traz uma entrevista sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul e os efeitos para o agro. A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais um programa para vocês. Até mais!